Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né, nesse momento aí de quarentena, de reclusão social, de isolamento social, né? Estamos aí tentando vencer essa pandemia, né? Espero que logo nós tenhamos êxito, né, e voltemos às nossas atividades cotidianas, ok? Esse breve vídeo que eu estou fazendo, né, essa videoaula, é destinado aos alunos do segundo ano do ensino médio de Sociologia no Colégio Militar, né, e eu quero contextualizar, né, os conteúdos que nós estamos trabalhando, estudando no segundo bimestre, fazer alguns comentários, alguns apontamentos sobre os conteúdos que nós começamos a estudar já nesse segundo bimestre, né? Então, utilizando aí as ferramentas sociais de interação do ensino à distância, né? Até a gente voltar às nossas atividades cotidianas presenciais, ok? Eu passei para vocês nas últimas aulas, né, nas 2 semanas passadas, na semana retrasada e semana passada, passei primeiro um texto de contextualização, de introdução ao conteúdo bimestral, né, apontando ali o que nós iríamos estudar e alguns conceitos importantes do conteúdo de Sociologia do segundo ano. E na última aula, uma atividade sobre esse texto, né, que vocês já estão me enviando, que estão retornando para o meu e-mail, né? Então é muito importante a participação de vocês, a realização dessas atividades, né, para computar a participação de vocês. Então quem não fez ainda, dá tempo, pode fazer, pode me enviar, né? Então não deixem de fazer as atividades, retornar para o meu e-mail, ok? Pessoal, contextualizando um pouquinho, no primeiro bimestre nós trabalhamos a sociologia brasileira. Lembre-se que nós falamos um pouquinho aí sobre a formação da sociologia no Brasil, a geração de 1930, né, os ideais, os princípios que esses sociólogos tentavam impregnar, tentavam estudar, tentavam estabelecer como metodologia de estudo. Nós falamos sobre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, nós falamos sobre Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e alguns sociólogos que foram importantes para o início da sociologia no Brasil, né? Lembrando que a sociologia começa a se institucionalizar, a se tornar um conhecimento científico no Brasil a partir de 1930, né? Então, por isso que nós temos aí a ideia de geração de 30 da sociologia brasileira, ok? Esses primeiros sociólogos, eles tentavam compreender como se deu o processo de formação da identidade nacional, quem é o povo brasileiro, como esse povo brasileiro se comporta, como esse povo brasileiro foi formado, quais foram os grupos étnicos, as matrizes étnicas, né, que possibilitaram a formação do povo brasileiro. Aí nós estudamos as obras, né, dos sociólogos. Primeiro, Gilberto Freire, com a ideia de democracia racial, né, com o abrandamento aí do racismo no Brasil, na obra Casa Grande Senzala. Nós também falamos sobre Sérgio Buarque de Holanda, com a obra Raízes do Brasil, que ele tenta analisar o processo de formação da identidade nacional brasileira, buscando como princípio básico, né, a ideia do homem cordial, do homem que age pelo coração, pela afetividade. Nós estudamos também o povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, que analisa como ocorreu também a formação da identidade nacional brasileira, o jeitinho brasileiro, né, como o brasileiro se forma enquanto nacionalidade. Falamos também sobre, né, Florestan Fernandes, o sociólogo que criticou a obra de Gilberto Freire, dizendo que essa ideia de uma democracia racial no Brasil é um mito, né? Então, que o racismo foi forte, foi eficaz, foi um fator que trouxe muito prejuízo para a sociedade brasileira, né? Prejuízos incalculáveis, ok? Então, contextualizando. No segundo bimestre agora, nós vamos estudar temas um pouco mais específicos, né? Temas mais conceituais. Nós vamos estudar primeiro, que eu passei para vocês um texto sobre a ideia de comunidade e sociedade, né, que são temas importantes para a gente entender como se estrutura esses dois conceitos. Às vezes a gente pensa que são conceitos irmãos, conceitos similares, iguais, e não são. São conceitos que têm as suas diferenças, ok? E também estudaremos grupos sociais nas próximas aulas, nas aulas subsequentes. Tentaremos entender um pouquinho essa sociologia social, estrutural, que se baseia, né, o pensamento sociológico, ok? Primeiro, pessoal, nós temos que ter consciência, temos que ter em mente que comunidade e sociedade são conceitos diferentes, que têm as suas particularidades, não são conceitos similares, não são conceitos que têm um significado igual. Eu utilizei no texto que eu trabalhei com vocês, um sociólogo chamado Ferdinando Tönnies.
né? Esse cara, ele é um dos principais sociólogos modernos, né, contemporâneos, que trabalha esses dois conceitos. Primeiro, comunidade. Quando nós falamos em comunidade, é algo relacionado a nós, que é mais próximo, né? É um vínculo mais próximo, é um vínculo mais afetivo. Por exemplo, a sua família, a sua escola, a igreja, né? O seu vínculo pessoal, as realidades que você estabelece no seu trabalho, por exemplo. Então, isso daí parte da ideia de comunidade, algo mais afetivo, algo que está mais ali próximo a você, né? Então, não é uma situação mais longínqua, né? Uma situação mais próxima a você, ok? E o conceito de sociedade é mais amplo, não parte dessa ideia de proximidade que é a comunidade. Por exemplo, a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, ela tem os seus parâmetros, ela tem as suas legislações, ela tem as suas formas de estruturação social. Então, todos nós vivemos dentro dela, mas nós temos um padrão uniforme que acaba contemplando toda a nossa conduta, né? Toda a nossa forma de ação em um meio social. Já a comunidade não, são grupos. Exemplo, a sala de aula. A sala de aula é um grupo, é uma comunidade. Vocês ali têm princípios próprios, né? Uma sala difere da outra, um grupo social difere do outro, né? Então são comunidades distintas que têm princípios distintos. Você na sua igreja, né, na denominação que você defende, também é uma comunidade. Você defende princípios que não são uniformes, que não são universais, né? Então a sua comunidade, a sua igreja defende uma, a igreja defende outra, né? A igreja católica defende um princípio, a igreja evangélica defende outro, né? Então são comunidades, né? O seu grupo de amigos, tem grupo de amigos que vocês são mais próximos, vocês conversam mais coisas, outras não, que são só colegas. Então isso são comunidades, ok? Sociedade é mais amplo, é um conceito mais abrangente, é um conceito mais estrutural, né? Regras, normas que comportam, né, que estão ali e acabam orientando a vida de um grupo social bem maior do que a comunidade. Então, entendam, a comunidade é um grupo restrito, é um grupo mais estreito, mais próximo, e a sociedade é um grupo mais amplo, né, um grupo social com normas, deveres, obrigações, que partem da ideia de uma amplitude maior, ok? Então, pessoal, é só um comentário breve sobre isso daí, sobre esses dois conceitos que eu passei para vocês, né, que são conceitos importantes, que são conceitos que nós não podemos confundir, né? Sabemos aí, tentamos entender um pouquinho essas diferenças, né? E nas próximas aulas eu quero trabalhar com vocês a ideia de grupos sociais, né? Então nós vivemos em uma sociedade multicultural, nós temos vários grupos sociais, e cada grupo social tem as suas características, tem as suas especificidades, e nós temos que aprender a lidar com eles, né? Ter um olhar, né, um olhar de empatia, um olhar mais afetuoso, e entender que cada grupo social tem a sua identidade. Possamos até não concordarmos com as ideias desses grupos, mas nós temos que ter a ideia de que temos que respeitar, né? Aí é a base do princípio democrático, ok? Então, basicamente era isso que eu queria falar com vocês nessa aula de hoje, né? Nessa breve aula. Nas próximas aulas eu vou passar outros vídeos, outros textos, outras atividades, né? Para a gente continuar aí implementando os nossos conhecimentos, né? Os nossos diálogos em sociologia. Então, repito, né, enfatizando a ideia que eu falei no início do vídeo, vamos fazer as nossas atividades, enviar por e-mail, né, ampliar os nossos estudos, organizar o nosso tempo para estudar. Eu sei que vocês têm muitas atividades, então às vezes é difícil você se organizar, mas tudo parte da ideia do princípio de organização, para ter um bom desempenho, ok? Fiquemos em casa, nos cuidemos, usemos máscaras, higienizemos as nossas mãos. Espero que esse momento passe rápido, né, para a gente voltar à nossa atividade, à nossa rotina de sala de aula, as aulas presenciais, ok? Um forte abraço e até mais.